Oi, Year 7, tudo bem com vocês? Ontem eu coloquei um exercício sobre sintagma verbal e nominal, coloquei uma explicação também no arquivo Google Docs, mas eu acho importante falar um pouquinho mais com eles sobre com vocês, ok? Então, o que é sintagma verbal e sintagma nominal? No português, nós temos regras que regem a maneira de fazer as frases, ok? As nossas frases, se vocês perceberem, elas sempre vão seguir uma determinada ordem. Por exemplo, a menina brinca na rua, né? Percebam como ela segue sempre uma ordem. Eu não posso falar para vocês, na rua brinca menina A. Não faz sentido, né? Vocês não vão entender. Então, a parte da gramática que faz isso é a gramática sintagmática, que estuda como as frases são formadas e como elas mantêm uma relação de dependência dentro de si, ok? Então, a gente vai falar sobre sintagma verbal e sintagma nominal. Se vocês puderem abrir ali junto a explicação do Google Docs, tem escrito os sintagmas da oração. Ali nós temos um quadrinho do Níquel Náusea escrevendo: morcegos dormem de cabeça para baixo. Bonk, tenho sono pesado. Então vamos ver ali a primeira oração, que é morcegos dormem de cabeça para baixo. Essa oração pode ser separada em duas partes, olha só. Uma parte que é relacionada ao nome, ok? Representado na oração por um substantivo. Morcegos é substantivo. E uma parte que é relacionada ao verbo, que é o verbo dormir. Morcegos dormem de cabeça para baixo. Então, tá vendo ali que morcegos, a gente pode estender um pouco essa parte da frase. Olha só, todos os morcegos conhecidos dormem de cabeça para baixo. Faz sentido ainda? Faz, né? Só estendi o que estava ao redor ali de morcegos, ok? Então, cada grupo de palavra numa sentença, numa oração, é chamado de sintagma, ok? É assim que as frases vão se organizar. Elas possuem vários sintagmas. Nós vamos ver apenas dois por enquanto, que é o nominal e o verbal, ok? Então, o sintagma nominal tem como palavra mais significativa um nome. Na oração, todos os morcegos conhecidos, o que é mais importante para a gente? Todos os? Não. Conhecidos? Não. O mais importante ali é morcegos, tá? É isso que vai dar o sentido para o interlocutor entender sobre o que você está falando. Então, esse é o núcleo do sintagma nominal, ok? O núcleo é aquela palavra mais importante dentro do sintagma que vai me dar a informação principal. E nós temos também um sintagma verbal, que tem como palavra mais significativa um verbo. Então, ali, por exemplo, de cabeça para baixo, está dentro do sintagma verbal. Mas cadê o verbo? Né? Dormem. Esse é o núcleo do sintagma verbal, ok? É a parte mais importante dele, que vai me dar todas as informações, ou as mais relevantes, ok? Na segunda página, nós temos ali, os termos do sintagma mantêm uma relação de dependência e de ordem entre si. Note que, se dispostos em outra ordem, os termos de cada sintagma comprometem a compreensão do sentido da oração. Então, se eu falar para vocês, morcegos conhecidos os todos, para baixo de cabeça dormem, é fácil de entender isso? Não faz sentido, ok? Nós temos que manter uma sequência lógica na frase. Todos os conhecidos morcegos os baixo para dormem de cabeça? Não, tá?
Conhecidos os morcegos todos, cabeça dorme embaixo para D? Não, não faz sentido. Então, você consegue identificar os sintagmas da oração do último quadrinho? Onde ele diz, tenho sono pesado? Qual é o verbo dessa frase? Então, a parte referente ao verbo, sintagma verbal, é facilmente identificável, né? Tenho, é um verbo, tenho sono pesado. Mas cadê o nome? Não tem nada ali. Cadê um substantivo, um pronome? Note que pela forma verbal tenho, a gente pode identificar que nós estamos tratando de eu. Eu tenho sono pesado, ok? Então, pode ser que o nome esteja oculto na frase. Não é que ele não exista, tá? Ele está oculto. Então, eu tenho sono pesado, quer dizer, tenho o sono pesado. Então, nós temos ali dois termos principais. Um nome, que é o pronome eu, que ele está subtendido e ele está ali oculto, e o verbo ter, ok? Porque no português, dependendo do contexto da frase, vejam bem, depende do contexto, depende do tipo de frase, a gente pode omitir o nome. Se eu falo para vocês, acordei cedo, o verbo acordei no passado, na primeira pessoa do singular, diz respeito ao eu, né? Se eu estiver falando com você diretamente, posso perguntar, acordou tarde? Fica subentendido que é o você. Você acordou tarde? Então, o português nos permite, dependendo dos casos, omitir o nome, mas não quer dizer que ele não exista, ok? Ele está lá. Vamos então agora no PowerPoint, que eu coloquei para vocês. Identificar sintagmas nominais e verbais na frase abaixo. Então, o professor elogiou o aluno. O sintagma verbal desta frase é elogiou, certo? É o verbo. Qual é o sintagma nominal? Nós temos o professor. O professor é o sintagma nominal? Não. O sintagma nominal é só professor, ok? O é um artigo e ele vai entrar como um determinante do nome. Então, quando vocês forem fazer os exercícios, sempre considerem o nome, substantivo, tá? Artigo é determinante, como nós já vimos no semestre passado, ok? Então, a primeira tarefa de vocês é identificar os sintagmas nominais e verbais no slide que eu coloquei. Por exemplo, as verdadeiras amizades nunca morrem. Percebam ali que nós temos as verdadeiras amizades nunca morrem. Qual é a frase mais importante qual é a palavra mais importante do meu sintagma nominal? As verdadeiras amizades? Então, o núcleo do sintagma nominal vai ser amizades. Tudo que está ao redor dele determina, ok? E nunca morrem. O que é mais importante no meu sintagma verbal? Morrem. Nunca é advérbio, ok? O sintagma verbal tem como núcleo um verbo. Tentem fazer as outras, me mandem as respostas pelo Google Docs ou mandem as respostas por e-mail, o que ficar mais fácil para vocês. E aí a gente vai discutindo e falando mais sobre os sintagmas nominais e verbais, ok? Bom trabalho a todos, caso tenham dúvidas, me mandem e-mail.